Eu vou começar por mim, já agradecendo a todos, a todas e a todos que estão aqui. Eu sou Luciana, eu estou coordenadora junto com outras pessoas do projeto Integrar, né? Faço parte da Gestos e estou nesses dois processos, né? Integrar e Gestos desde o início, desde 2011, Integrar, desde 2012, Gestos. Sou professora e também sou militante do Movimento Negro Unificado. Próximo a se apresentar. Eu posso ir chamando os nomes, Lu, de acordo com a lista aqui? O que é que você acha? Acho que pode ser. Então, por favor, Alan ou Alan, poderia se apresentar para a gente, por gentileza? Claro, deixa eu aparecer aqui. Oi, boa noite a todos. Eu sou Alan, sou doutorando de Engenharia Mecânica aqui da UFSC e estou entrando agora no projeto Integrar, né? Então, tenho muito a aprender com vocês. Obrigada. A Zânia, por favor. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Zânia, sou formada em Geografia e também sou aí da nova leva de chegados no Integrar. Obrigada, Zânia. Por favor, o Bruno. Bom, gente, o Bruno colocou aqui no chat que ele não vai conseguir abrir o microfone para se apresentar, pois está na estrada e o sinal oscila bastante, mas ele não poderia perder a formação. Ele é professor de Geografia no cursinho do Zinga, e caso consigam encaminhar a gravação, agradeço, pois assim encaminho para outros voluntários. Satisfação enorme em partilhar este momento. Vida longa aos cursinhos populares. Viva e fora Bolsonaro. Obrigada, Bruno. Agora, por gentileza, vou chamar o Diego, por favor. Oi, acho que sou eu, né? Eu sou Diego, eu já fui professor de física do projeto, estou afastado um tempinho por processo de formação da pós, e no momento dou aula na educação quilombola. Obrigada, Diego. Ediele. Oi, pessoal, boa noite. Participo do projeto juntamente com a equipe de Química e na coordenação pedagógica. Então, gente, como eu tô por fora, deixa eu entender se o Erliandro consegue se apresentar ou não, pelo que eu entendi um pouquinho do começo da nossa conversa. Não sei se ele vai se apresentar. Eu vou fazer a versão voz do Erliandro. Depois das apresentações, quando tiver o momento das discussões, né, dos diálogos, da troca, eu irei abrir a câmera e fazer a sinalização para ele em Libras, tá bom? Deixa eu só abrir aqui a câmera do Erliandro, aumentar, para poder verificar, fazer a versão voz para ele. Deixa eu aqui. Pode falar, Erliandro. Erliandro. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Erliandro. Eu sou uma pessoa surda. Sou professor de Libras. Eu estou fazendo mestrado na área da educação, né, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eu estou muito orgulhoso de participar do projeto, né, junto com os demais colegas, mas infelizmente
eu estou tentando encontrar alguns profissionais internos de Libras, né, para poder estar dando esse apoio ao projeto, para que possamos ter esse conhecimento, né, as pessoas surdas, para poder difundir isso para a comunidade, que é um tema muito principal, né? O intérprete, o Erisson, ele aceitou, né, acompanhar voluntariamente nesse projeto, né? E para que no futuro eu possa, né, ter esse conhecimento e compartilhar com os demais. Muito obrigado pelo momento. Muito obrigada. A pessoa que está como estudos decoloniais, por gentileza. Desculpa, gente, é que eu estava na organização desse evento, na hora que eu loguei errado. Estão conseguindo me ouvir? Tá? Meu nome é Jeane, eu sou das Ciências Humanas, sou a professora de Filosofia, quero desejar bem-vinda a todos e todas, né? Uma boa formação para nós, né? E o nosso sonho é que um dia a gente possa conversar com o Eliandro, né? Ele está aqui, e todo mundo conversar com ele sem precisar de um intérprete, né, gente? Porque a gente também todo mundo tem que poder dialogar nessa nova linguagem, nessa linguagem, né? Era isso, um abraço. Até daqui a pouco. Obrigada, Jeane. Por favor, Felipe. Felipe consegue? Será? Então, vou chamar o Gabriel, por favor. Oi, gente, me ouvem? Boa noite, eu sou o Gabriel, sou estudante de psicologia ali na UFSC, faço parte do Integrar desde março desse ano, mais ou menos, faço parte da equipe de coordenação pedagógica, e é isso. Obrigado, boa formação pra gente. Obrigada, Gabriel. Por favor, a Grace. Parte da comunicação, né, e toda essa parte tecnológica. Muito obrigada, Grace. O Felipe falou que não vai conseguir falar. Ele faz parte da equipe de exatas do projeto. Agora eu vou chamar Ivanilde, por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou Ivanilde, já fui aluna do Integrar, na verdade, da antiga formação, na verdade, do cursinho, faço parte da GEF, sou professora da Rede Municipal de Florianópolis, professora de Educação Infantil, e formada em Pedagogia pela USP. Acho que é isso, gente. Me perdi toda nessa apresentação. Na verdade, estou mais dormindo que acordando. E é isso aí. Estou aqui para ouvir um pouquinho aí. Obrigada, Ivanilde. Por favor, agora a Jefferson.
sou a Jéssica, vou pedir licença e vou me apresentar em Libras por Leandro. Então, boa noite, eu sou a Jéssica, eu sou aqui do Quilombo da Aldeia e também eu sou educadora quilombola. É um prazer estar aqui junto com vocês hoje. Quero avisar os livros que, nesse momento, eu não posso estar comprometida em fazer interpretação de Libras, porque eu estou com uma bebezinha de 1 mês, mas depois eu posso conversar e combinar com a Lu para começar a fazer esse acompanhamento, se precisar. Ok? Gente, vocês estão ouvindo um eco ou só eu que estou ouvindo? Ah, não, agora passou. Tá. Obrigada, Desculpa, Jéssica. é que meu estava ligado o microfone, não tinha desligado, peço perdão, não, tá? imagina, tranquilo. Obrigada, Jéssica, Wellington. o Wellington ficou muito feliz e emocionado aí com sua fala. Tá dando parabéns para você. Agora eu vou chamar a Karen, por favor. Acho que a Karen caiu, né, gente? Acabou de cair. Vou chamar o Cleiser, ver se o Cleiser vai conseguir falar hoje. Desculpa, acho que o Cleiser vai digitar no chat. Acho que sim. Então, vou chamar a Luísa, por gentileza, Luísa Conceição. Oi, boa noite. Meu nome é Luísa, sou estudante de Biologia da UFSC e recentemente eu vou ajudar na equipe de Biologia do Integrar. Estou bem feliz e animada por essa formação também. Obrigada, Luísa. Agora eu vou chamar a Mara, por favor. Boa noite, gente. Eu sou estudante de arquitetura, faço parte do projeto Integrar. Também eu faço parte da coordenação de formação e sou coordenadora da Gestos, que é a gestão estudantil de permanência nas universidades. Aí eu não vou me prolongar muito para não dar tanto trabalho para os outros. Clara, você pulou a Karen. Na hora que eu chamei, ela caiu, Mara. Se ela voltou, a gente chama agora. Ah, é o Israel. Eu não tô. Desculpa, o microfone estava desligado. Não tô no meu computador, daí eu. Posso me apresentar agora? Tá, boa noite. Desculpa o transtorno. Meu nome é Israel, eu sou estudante de Serviço Social na UFSC, sou membro da Gestos e sou professor de espanhol no Projeto Integrar. Obrigada, Israel. Desculpa a confusão. Gente, a Natasha e o Cleiser colocaram aqui no chat. A Natasha ela não pode falar, ela é professora de matemática, membro da Gestos. O Cleiser também colocou no chat, membro da Gestos, está sem internet, então não vai poder falar. Obrigada, Natasha, obrigada, Cleiser. Agora eu vou chamar Rafaela, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Rafaela, sou estudante de psicologia da UFSC, sou colega do Gabriel, inclusive ele que divulgou essa formação para mim. E eu tô aqui porque eu acredito que essas temáticas vão ser bem importantes para o meu estágio em psicologia escolar e educacional. Boa noite. Muito obrigada, Rafaela, seja bem-vinda. Victória, por favor. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Vicky, sou estudante de filosofia na UFSC, faço parte do Integrar, também agora membro da Gestos. Obrigada, Vicky. Agora o Wellington, por favor.
Boa noite a todos e todas. Meu nome é Wellington, eu sou formado em Pedagogia, trabalho atualmente na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, e também sou professor na Prefeitura de Três Rios, aqui no Rio de Janeiro. E sou membro do grupo Gerumar, que pesquisa filosofias africanas, com a professora Catilcia Ribeiro, na UFRJ. Obrigada, Wellington. Não falta mais ninguém não, né, gente? Desculpa se eu pulei, às vezes o pessoal cai e aí sai da lista. Então, se alguém não se apresentou e quiser se manifestar agora, se não... O José eu chamei, gente? Acho que não. Se ele quiser se apresentar, por gentileza. Oi. Acho que a cámara está ruim, né? Agora sim. Boa noite. Eu sou José, soy estudiante de licenciatura de Letras Francés como Lengua Extranjera y Literatura, na UFSC. Estudié no Integrar y formo parte da Gestos. Muito obrigada, José. Se alguém não foi, gente, é só me avisar. Eu sou a Clara, educadora de biologia do projeto, afastada aí há uns dias e parece que foi um ano. Vou ter que correr para me atualizar. Gente, hoje, dia 3 de julho, mais um sábado de formação do projeto. O projeto Integrar, desde o ano passado, já há quase um ano, vem fazendo os processos formativos. No ano passado foram nas sextas à noite, a partir deste ano, aos sábados à noite. Essas formações deveriam estar sendo de forma presencial, né, na Escola Jurema, mas por conta desse vírus que não vai embora, estamos tendo que fazer de forma online. Mas, por outro lado, a gente tem conseguido alcançar muita gente de forma online, pessoas de outros estados, a gente tem conseguido abraçar muita gente, alcançando muitos lugares, e isso tem sido bom também, né? Então, sejam todos bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos, e agora eu vou pedir para que a Lu apresente a nossa formadora de hoje. Obrigada. Só antes a Mariana, que não se apresentou. Mariana, por favor, se apresenta. Oi, gente, não sei se está bom para me ver aí. Boa noite, né, para todo mundo. Me chamo Mariana. Eu estudo, né, Geografia na UDESC e agora eu vou começar a ajudar também aqui no Integrar na parte de Geografias nas Ciências Humanas. E eu acho que é isso, gente. Feliz de estar aqui construindo esse espaço com vocês. Acho que todas e todos bem já apresentados, né, apresentades. A Rafaela já foi, eu acho, Mara, não? A Rafaela, se não foi, ela pode dizer para a gente que a gente pare e ela se apresenta. Eu quero começar dizendo que essa formação já era para ter acontecido há muito tempo, né? Mas a pessoa é muito solicitada, cheia dos trampos, das lutas, né? Mas eu vou deixar a Isis se apresentar. A minha internet está muito ruim, então se travar, vocês me chamem, por favor. Mas eu quero dizer que o nosso último encontro, meu e de Isis, tem um quê de luta, né? Sempre vai ter um quê de luta. E nós estávamos numa sala de aula, numa conversa muito séria do mestrado, né? Onde a gente indicava a questão do racismo mesmo, por parte de uma das professoras, numa disciplina que a gente fez. E eu trouxe o livro, bom, foi muito tenso, né, gente? Então, imagina, os racistas sempre choram, lamentam, fazem teatro para dizer que não são racistas, né? E o choro foi um dos momentos que, assim, eu saí, não chocada, mas pensando a que ponto a gente chega, né?
E eu trouxe o livro da Beatriz Nascimento, não, da Lélia Gonzalez, para a Izzy ler, porque parecia mais uma inquisição de quem sofreu do que, né, do que perguntar por que a professora agia daquela forma. Eu sei que a gente não deveria estender, mas eu vou ler, porque é muito importante essa parte do texto. Baixa um pouquinho a TV, Maria. Obrigada. E aí, o texto da Lélia é racismo e sexismo na cultura brasileira. Eu vou ler só um primeiro pedaço, que foi o pedaço que eu indiquei para a Izzy, que a Izzy leu. Foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente para uma festa deles, dizendo que era para a gente também. Negócio de um livro sobre a gente foi muito bem recebido e tratado com toda a consideração. Chamaram até para sentar na mesa onde eles estavam sentados, fazendo o discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, gente educada, viajada por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas, e a gente foi sentar lá na mesa. Só que estava cheia de gente que não deu para a gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem, procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. Eles estavam tão ocupados ensinando um monte de coisa para o crioléu da plateia que nem repararam que se apertasse um pouco, até dava para abrir um espacinho e todo mundo sentar junto na mesa. Mas a festa foi eles que fizeram. Não podia bagunçar com essa de chega para cá, chega para lá. A gente tinha que ser educado. E era um discurso e mais discurso, tudo com muito aplauso. Foi aí que a neguinha que estava sentada com a gente deu uma de atrevida. Tinha chamado ela para responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa para falar no microfone e começou a reclamar por causa de certas coisas que estavam acontecendo na festa. Estava armada a quizumba. A negrada parecia que estava esperando por isso A negrada parecia que estava esperando por isso para bagunçar tudo. Era um tal de falar alto, gritar, vaiar, e nem dava para ouvir discurso nenhum. Estava na cara que os brancos ficaram brancos de raiva, com razão. Tinham chamado a gente para a festa de um livro que falava da gente e a gente se comportava daquele jeito, catimbando a discurseira deles. Onde já se viu se eles sabiam da gente mais do que a gente mesmo, se estavam ali na maior boa vontade, ensinando uma porção de coisas para a gente, da gente. Teve uma hora que não deu para aguentar aquela zoada, toda negrada, ignorante, mal educada. Era demais. Foi aí que um branco enfesado partiu para cima de um crioulo, que tinha pegado no microfone para falar contra os brancos. E a festa acabou em briga. Agora, aqui para nós, quem teve a culpa? Aquela negrinha atrevida, ora, se não tivesse dado com a língua nos dentes, agora está queimada entre os brancos. Malham ela até hoje. Também quem mandou não saber se comportar. Não é à toa que eles vivem dizendo que preto, entre aspas, né? Preto, quando não caga na entrada, caga na saída. Eu vou deixar aqui para a reflexão de vocês. Izzy, a palavra é toda sua. Meu Deus, Lu, que difícil. Boa noite a todas, a todos, a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, com pessoas queridas, né? Pessoas que eu já conheço há algum tempo, pessoas que eu estou conhecendo aqui nessa formação agora.
né? Tem aqui algumas pessoas. Eu ando bem corrida mesmo, viu, Lu? Eu aceitei essa formação assim porque tu veio no meu canto. Senão, minhas orientadoras já disseram para mim não aceitar mais nada por enquanto. Eu preciso focar no campo. E aí tá um pouco difícil assim, mas vim para aqui, para esse espaço, eu acho que possibilita a gente estar oxigenando os pensamentos e ao mesmo tempo articulando, né? Em trocas, né? Intelectuais. Eu acho que esses momentos são momentos onde os conceitos ganham experiência, os conceitos ganham outras formas de se articular com a vivência, né? A gente vai poder esse exercício de estar refletindo na nossa sociedade, né? Nesses momentos. Então é muito importante para a nossa escrita, né? E aí, quando Lu veio trazer esse momento da gente aqui para o debate, eu fiquei pensando, Jesus do céu, né? Eu acho que combina bem com algumas temáticas que eu pensei em trazer hoje aqui para a gente, né? Então, vocês viram ali o formulário, né? Tiveram acesso a um formulário. Esse formulário foi desenvolvido no Núcleo AIA, que é o núcleo que eu estou integrando, né? Estou compondo o núcleo, construindo junto com mais pessoas trans. O Núcleo AIA, Aquilombamento de Intelectualidades Afrotranscentradas. Nesse núcleo, a gente tem discutido, né, contranarrativas, tanto epistêmicas, tanto mesmo estruturais no que tange a UFSC, mas agora a gente tem expandido um pouco também para o território, para além dos muros da instituição. Então, a gente tem acompanhado a construção da Casa Trans Nascer, a gente tem acompanhado outros movimentos de pessoas trans, né, para além da universidade, né. Nesse momento agora eu estou me afastando um pouquinho por conta da pesquisa, mas o pessoal segue firme na luta em prol das políticas públicas voltadas para a população trans, né. No caso do NAI, a gente tem um enfoque que vai para a população trans e travestis racializadas, né, tendo em vista a sociedade que a gente tem hoje. Né? Então, esse formulário foi construído para uma outra formação, e aí houve aqui uma adaptação, né, foi pela Miri e pela Dias, e aí eu fiz uma adaptação para trazer para essa formação daqui para vocês e compreender como a gente poderia mobilizar alguns conceitos e algumas noções previamente a essa formação. Né? Acho que isso nos dá uma possibilidade de diálogo muito maior quando iniciado antes desse momento de diálogo. Né? Então, assim, meu objetivo nesse momento aqui é trazer um pouco para vocês um pouco dessa discussão que envolve a população trans travesti, o contexto de educação no nosso país, voltado para a população trans travesti, e um pouco desse panorama da pandemia, né? São temas muito amplos, né, Lu? E aí a gente não daria conta de esmiuçar, trazer os detalhes nessa formação. Então, eu acho que nesse momento aqui a gente pode estar dando algumas pinceladas, né, para a gente instigar os temas e instigar as pesquisas, e aí a gente vai lembrar sempre que nós, professoras e professores, né, eu sou pedagoga, formada na Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Então, lá a gente aprende que por meio tanto da prática da capoeira, tanto da prática do samba, tanto do nosso cotidiano, a gente consegue fazer intervenções políticas. Né? E aí a gente tem uma ideia, né, de que esse momento daqui ele propicia, né, um diálogo maior sobre alguns conceitos que eu vi, né, pelo formulário, que algumas pessoas ainda têm algumas dificuldades de compreensão de gênero, né, mas assim, no panorama geral, eu acho que está um formulário que foi muito bem respondido, as respostas são muito coerentes para aquilo que a gente vem fazendo a defesa no que tange a população trans, né? As defesas que envolvem políticas de linguagem, que envolvem políticas de acolhimento, que envolvem políticas públicas, e até mesmo uma nova roupagem para aquilo que a gente considera de direito, né? Para aquilo que a gente considera enquanto cidadão, né?
para aquilo que a gente considera enquanto sujeito, e aí pensando aqui a universidade. Então, o objetivo, mais ou menos, é trazer algumas nuances, trazer algumas experiências para a gente poder perceber, né? Eu trabalho com crianças, né, especificamente, né? Eu estou no mestrado agora em educação, estou ali atuando mais voltada para educação em infância, né? Pensando ali as crianças pequenas, né? Pensando criança ali necessariamente uma criança trans de 5 anos, 6 anos de idade, né? Estou trabalhando então com a noção, com o conceito, com o sujeito de criança trans, né? Um menino trans, né? E aí a gente, enquanto pesquisadora travesti nesse ambiente da educação, a gente tem algumas experiências, né, que vêm dos nossos processos de escolarização, né, que perpassam vivências que, por vezes, não estão contidas, né, ou escritas, narradas nas histórias quando envolvem a educação no Brasil. Né. Há muito pouco ainda sobre a população trans e sobre escrito, sobretudo, a partir de nós, né? Sobretudo nós, travestis negras, que ocupamos no nosso país atualmente, né, um nível de baixa escolarização, né, muito alto. A gente percebe aí que existe, a professora Luma Nogueira, por exemplo, vem descrevendo para a gente, em sua tese, né, processos de assujeitamentos que ocorrem ali, né, no caso da Luma, ela ela traz ali o contexto do ensino médio, né, onde travestis criam, ao mesmo tempo que resistência, também passam por processos de assujeitamentos em contextos escolares. Né? E aí nós, pesquisadoras da infância, das crianças, nós temos compreendido, né, há algum tempo que as construções identitárias das crianças, no que tange ao gênero, né, ocorrem ali de forma a ser verbalizada essa identificação, né, entre os 3 e 4 anos de idade. Né? Porém, né, temos narrativas de crianças trans que têm mostrado identificação e suas narrativas sendo compostas ainda aos 2 anos de idade. Então, o campo dos estudos de gênero, o que seria, né, um campo dos estudos de gênero? Algumas pesquisadoras, a exemplo da Miriam Gross, né, vem construindo algumas narrativas históricas no que tange ao desenvolvimento desse campo do conhecimento no Brasil. Né, e vai pensar também ali os movimentos feministas, nesse contexto dos movimentos sociais dentro das universidades também. Mas o gênero a gente tem compreendido como um conceito que dá conta de perceber uma construção identitária sócio-histórica. Né? E quando a gente diz isso, a gente leva em consideração de que um indivíduo é concebido, construído, né, numa determinada cultura, num determinado tempo, né, a partir de uma noção que ela perpassa um gênero, que ela perpassa uma raça, que ela perpassa a classe e diversos outros marcadores sociais e necessariamente identidades. Né? Então, nós, desde a tenra infância, desde a tenra idade, nós estamos em processo de construção identitária. Né? Enquanto professoras, professores, né, acredito que o nosso papel fundamental, né, seja propiciar a construção positiva dessas identidades, pensando sobretudo crianças e pensando sobretudo pessoas trans como sujeitos de direito. Né? A gente tem enfrentado, enquanto população trans, alguns avanços, mas muitos retrocessos e pouquíssimas conquistas no que tange aquilo que a gente de fato precisa. Então, hoje a gente vive em um país que é vergonha dizer isso, mas estamos num país que mais mata a população trans travesti. E não pode jamais ser esquecido de que somos nós, travestis pretas, que estamos na mira desse genocídio voltado à população negra e população trans.
Então, somos nós, travestis negras, que somos jogadas desde a tenra infância, que vai trazer ali, no mês do orgulho, nesse mês, né, o assassinato de uma transexual de 40 anos, que é ateada a fogo, por um outro lado, uma adolescente que é assassinada. Então, a gente vive num país que mais mata a população trans e travesti, está no ranking mundial de assassinatos. A gente vive, nesse mesmo contexto, um país que nos expulsa dos processos de escolarização e que, nesse tempo, nesse período de pandemia, não pensou políticas públicas que dessem conta de atender a demanda da população trans e travesti. E quando eu digo que não pensou política pública que desse conta de atender, é porque o mercado de trabalho que nos preenche e que nos comporta com a abertura de suas portas é o da prostituição. Então, é preciso pensar políticas públicas que dêem conta de nos colocar no mercado de trabalho formal, de um trabalho que não seja tão precarizado no nosso país e tão menos reconhecido como emprego como a prostituição. Há que se ter um cuidado aqui quando você pensar na prostituição de travesti, é que nem toda travesti deseja prostituição. De fato, somos jogadas, as nossas experiências enquanto travestis pretas, é de que desde todos os nossos percursos, o único local que nos comporta, né, que nos percebe a partir do nosso próprio corpo, é esse campo. Né, tem sido esse campo. E quando adentramos no espaço da universidade, nós deslocamos o conhecimento ocidental, necessariamente, porque travesti, enquanto identidade racializada latino-americana, a gente compreende justamente que os nossos corpos deslocam as narrativas hegemônicas do espaço universitário. E desloca porque quando se pensa em infância, se pensa criança trans. Então, quando se pensa docência no Brasil, não tem se pensado todas as crianças. Não se tem pensado práticas pedagógicas que deem conta de acolher as demandas das crianças trans. Então, as nossas experiências, desde a educação infantil até o ensino superior, é de processos violentos de escolarização. Né? Então, estamos nós ali, né, fazendo a defesa de processos de escolarização menos, né, é até ridículo a gente colocar menos violento, né, porque eu acho que, de fato, a violência deve ser erradicada, né, com políticas públicas e medidas que deem conta de erradicar essas violências. Então, é necessário, sim, diferentemente do que pensa, né, algumas idiotas, né, não há necessidade da gente colocar uma ideia de proteção sobre as crianças para não se pensar políticas públicas de linguagem. Pelo amor de Deus. Do que estamos falando, senão da pluralidade, e aí, de repente, a gente tem aqui uma deputada em Santa Catarina que propõe uma lei, né, que proíbe uma linguagem que seja inclusiva para crianças trans. Então, a gente está nesse contexto de pandemia, com a ausência de políticas públicas de acolhimento, políticas públicas que nos garantam a proteção, e, por um outro lado, tem uma ofensiva da direita conservadora neoliberal nos atacando de forma direta, impondo a nós a inexistência, impondo a nós, enquanto população trans, que está inserida nas instituições de educação desse país, como pessoas que não devem ser levadas a sério, né? Como pessoas que não devem, de fato, faz parte de um pacote cultural, né, de extermínio da população trans, né? Então, você não deve ficar aqui, né? Então, uma criança não binária, por exemplo, aquela criança que não se identifica nem com o masculino, nem com o feminino, necessariamente de gênero, né? Homem e mulher, melhor a gente dizer assim, homem e mulher, como categorias sociohistóricas, a criança não binária que, né, não se identifica nem como homem, nem como mulher, mas que flui numa potencialidade de gênero, a gente pode pensar que essa criança não vai se sentir contemplada com essa binaridade das noções de gênero. E aqui a Grace
que está aqui das letras vai poder trazer para a gente uma noção de que, como, por exemplo, Marcos Wagner vai dizer que a língua é instrumento de poder. Isso significa a gente pensar justamente que se a língua ela é viva, né? Se a língua ela é fruto de uma construção também histórica, social, ela se adapta à cultura. E a nossa proposta, quando a gente propõe uma linguagem inclusiva dentro desses espaços, é tensionando as possibilidades de acolhimento para essas crianças. Já que já estamos cientes de um projeto de expulsão das crianças não binárias. Então, qual é o nosso papel enquanto população que prevê a chegada da diferença, que concebe crianças como sujeito de direito, que percebe, né, que a diferença constitui o universo que envolve as crianças e como todos os sujeitos, né? Eu vou fazer a defesa aqui, Lu, das crianças, né? Porque para mim, eu tive até que mudar aqui o roteiro no negócio, porque para mim é um absurdo esse projeto de lei, Lu. É um absurdo a gente ter, de repente, uma ofensiva como essa, dessa direita, né? E a gente está ocupando um espaço como esse e não pautar, né, tamanho desmantelamento da educação, tamanho retrocesso, né? Poxa, a gente está em um período em que a gente já concebe a criança como construtora de cultura. A criança, enquanto construtora de cultura, quando a gente leva isso em consideração, a gente diz que a criança não está para reproduzir uma cultura que está dada. Ela está para fazer parte de uma cultura e, portanto, ativa na sociedade, ela constrói. Então, a criança, com suas interrogações, né, com suas formas, suas primeiras experiências ou não, né, elas constroem, elas modificam, elas tensionam esse universo adultocêntrico, esse universo que nomeia, né, a partir de uma ideia já decodificada do sujeito, já de uma experiência que é pré-determinada. Então, a criança, ela tensiona, né? Então, ela constrói cultura nesse sentido também, né? Então, é preciso levar a sério aquilo que a criança diz no contexto de escolar. É preciso que a gente pare, ouça a criança. E a escuta da criança é uma escuta que se faz atenta, né? Uma escuta sensível, que leve as narrativas das crianças sérias. Se a gente já consegue compreender que entre 3 e 4 anos as crianças conseguem construir narrativas e tecer narrativas, melhor dizendo, né, que dizem sobre suas identidades, sobre sua auto-identificação, por que não ouvi-las? Qual é o medo? Qual é o receio? É de pensar, elaborar novas práticas pedagógicas? Práticas de intervenção em contexto escolar? Não. Enquanto profissionais que pensam a educação, nosso dever é pensar a pesquisa também. Nós, professoras, professores, somos pesquisadoras e pesquisadores e temos que assumir isso. Então, a gente tem que ir, né, a fundo nesse material. A Auster, ela vai trazer uma coisa que é muito importante, que é a necessidade da construção de um material, eu não vou lembrar muito bem como é que ela diz, mas é um material que você vai construir durante toda a aula. Toda a sua aula você vai construir. Eu acho que é um material importante, esse material que a gente vai construindo, né? A gente vai dando a aula e a gente vai começando a perceber onde é que o gênero se encaixa ali naquele contexto. Né? Se a gente tem no contexto do espaço, a gente tem bonecas e bonecos, né? Qual é a raça desses bonecos, né? Na representação, na ideia de representação racial, né? Como esses bonecos estão sendo representados em questão de gênero, de raça, né? De identidade de gênero, né? Mas também essa escuta, essa sensibilidade no olhar docente precisa perpassar também outras funções. Por exemplo, como a criança está significando as relações, né, no se envolver com os bonecos, né, nas interações entre si. É preciso que a gente comece a significar esses momentos pautando gênero, raça e classe nesse sentido também. Né? Por quê? Porque a gente vai começar a perceber que esses conceitos não estão apenas na beleza da universidade. Não é apenas na escrita de textos acadêmicos.
esses conceitos de gênero, raça, são articulados, mobilizados nas nossas relações cotidianas, né? Então, está com a gente ali, a todo momento, nas nossas interações, esses eixos estão sendo articulados, né? A Kimberly Crenshaw vai trazer ali uma noção para a gente de interseccionalidade. E tem sido muito discutido aqui no Brasil, a interseccionalidade. Principalmente pela Carla Cotirene, né? Ali tem discutido bastante, né? A gente tem outras pessoas que têm discutido também interseccionalidade, né? No caso ali a gente tem a Jaqueline Gomes Jesus, né? A gente tem ali a Meg Hayara, que também é da educação, pensando ali a interseccionalidade. Eu também, que volta e meia, ouso a pensar alguma coisa de interseccionalidade, escrevi lá em 2016 alguma coisa, né? Ainda bem no início da graduação, né? Mas aí a gente tem algumas escritoras trans também pensando trans, travesti, principalmente no Brasil, as doutoras que a gente tem tido como destaque de feministas e escritoras são travestis negras. Somos nós, travestis pretas, que estamos também puxando esses movimentos dentro das universidades. Então, nós, travestis pretas do Brasil, somos, sim, alvo do genocídio da população trans, da população negra, mas nós também estamos na frente do debate. Estamos também enfrentando as disputas de narrativas, estamos nós também construindo outras formas de significar os nossos corpos, outras formas de enfrentar os sistemas de dominação e de exclusão social, né? E essa narrativa de que somos potentes, resistentes, precisa vir à frente também. Assim como vem a denúncia de um país genocida, tem que vir também à frente de que nós temos a nossa própria agência enquanto movimento. Então, a gente tem um movimento, a ANTRA, no nosso país, que é referência mundial. Enfrentamos, enquanto população trans, travesti aqui no Brasil, a Operação Tarântula. E sobrevivemos aos requintes de crueldade até os dias de hoje, com pauladas, sendo ateadas fogo, na infância tendo os cabelos raspados, porque a nossa feminilidade negra, travesti, é negada desde a infância, né? Porque se a Bell Hooks já nos dizia de que mulheres negras estão sendo anuladas do processo de significação, tanto da ideia de mulheres, tanto da ideia de negros, nós, travestis negras, estamos nessa mesma levada das mulheridades negras desconsideradas, desprivilegiadas, desconsideradas do rol de possibilidade de uma feminilidade, de escolhas também matrimoniais. Então, nós, travestis, somos consideradas a partir de um fetiche da prostituição, a partir dos nossos corpos hipersexualizados e, por vezes, erotizados, nos colocando no local de homem, né? Nos leem como travesti, não nos leem como homem, mas o desejo da fetichização do homem cisgênero para conosco se refere a isso, a uma ideia que nos retira do local das mulheridades negras, nos retiram das potencialidades da feminilidade, da possibilidade dessa identificação, né? Então, é muito violento as formas como vão sendo significados nossos corpos, mas, ao mesmo tempo, estamos nós reconstruindo narrativas, reposicionando os olhares dentro dos espaços institucionais e fora deles também, né? A gente tem no nosso país, e por que eu trouxe, assim, entrei com a narrativa sobre a importância, né, da gente pautar políticas de linguagem, sim, para a educação infantil, pensando crianças trans nesse espaço, políticas que deem conta, né, de acolher as crianças trans no espaço de educação infantil é importante, sim, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa defesa, né, tendo em vista, inclusive, que no boletim, o atual boletim da ANTRA, né, produzida pela Sayonara e pela Bruna Benevides, a gente vai ver, inclusive, que nas estatísticas aparecem agora adolescentes trans. Então, estão crianças e adolescentes agora na mira do genocídio da população trans, né? Se antes nós, travestis pretas, ainda continuamos na mira, agora temos índices de crianças, né? Teve o caso daquela menina de 13 anos, a Kathleen, né?
que foi apauladas por uma adolescente, agora teve uma outra por um outro adolescente também. Então, a gente está vivendo alguns casos, um momento muito delicado para a população trans, mas também temos aí construído movimentos de muita resistência e protagonismo enquanto população, né? Lu, eu acho que a gente pode começar pensando as dúvidas e contribuições, né? Tiveram algumas dúvidas ali no formulário, só para aquecer um pouquinho essa conversa, assim, só para a gente aquecer um pouquinho mesmo, daí a gente parte para as questões. O que tu acha, assim? O que vocês acham, assim, gente? Ótimo. A palavra é toda sua, querida. Você manda? Eu fiquei assim, eu falei, ai, meu Deus do céu, vamos lá, então. Eu fiquei muito feliz ao ler, né, o formulário que vocês preencheram, né? E aí, em relação ao significado da sigla LGBTQIA+, né, muitas pessoas, né, a maioria responderam dizendo que conhece e tudo mais, né? Eu vou trazer um pouquinho aqui para a gente poder pensar. Eu não vou... Cadê? A gente sabe que nessa sopinha de letrinhas, como eu gosto de dizer, a gente tem ali duas categorias que são importantes. Então, a gente vai ter LGB, né? Lésbicas, gays e bissexuais, né? Assexuais também estão ali, né? Que fazem parte, que compõem necessariamente uma vertente que pensa a sexualidade. A sexualidade, né, está ligada a um conjunto, né, A sexualidade estaria ligado a essa construção do desejo do indivíduo. Um desejo, né, por um outro alguém, por assim dizer. Né? Não sei como é que a gente pode categorizar bem sexualidade, porque para mim é um conceito muito amplo. Né? Então, a sexualidade pode estar ligada a esse desejo afetivo sexual, como pensa Jaqueline Gomes de Jesus. Mas a sexualidade pode estar ligada aos dispositivos biológicos também, né? As características de prazer. Né? Mas nesse sentido da sopinha de letrinhas está ligado a uma ideia política, né? De identificação de uma, por assim dizer, opção / orientação sexual. E quando eu trago uma ideia polêmica de opção, eu estou partindo de um pressuposto da identidade queer. A identidade queer, né, eu acho estranho colocar queer como uma identidade, mas é possível a gente trazer desse modo, né, pensando políticas, né? Queer seria, numa tradução assim mais antiga, seria esse sujeito estranho. Né? A Judite vai pensar o sujeito abjeto. Né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, deixa eu ver, é a Beatriz, desculpa, não é o Paul Preciado, é o... a Guacira, eu acho que é a Guacira. Calma aí que a gente usou muito, é muito polêmico. É muito polêmico esse texto, e é um pouco antigo também. Mas tem se pensado traduções, né, para o termo queer aqui no Brasil. Né? Algumas pessoas preferem deixar desse modo mesmo, mas assim, pensando queer, né, nesse contexto brasileiro, ele surge numa vertente que é muito academicista, que é muito branca. Surge de uma ideia de um norte, né, de uma identificação desviante de um norte global que se insere no contexto brasileiro a partir da academia, a partir de uma ideia de sofisticação da linguagem, mas ao mesmo tempo a partir de uma ideia de sujeito desviante dentro desse contexto. Né? E aí a gente percebe, por exemplo, que houveram alguns apagamentos nessa tradução. Né? E aí, por exemplo, a gente tem a construção aqui no Brasil, né? Tive o prazer de fazer parte de uma contranarrativa a um queer
hegemônico de uma queer contranarrativa a um queer branco ocidental, tive a oportunidade de construir, de organizar o livro Traduzindo a África Queer, que é um livro onde a gente vai trazer uma perspectiva queer africana para ser traduzido, para ser pensado no Brasil. Né? Eu, a professora Caterina Ré, que é da filosofia, né? A Clarice Goulart, né? Que são professoras ali da Unilab, né? A Clarice é das Ciências Sociais, e a gente organizou um livro, né? Que seria uma tradução de uma coletânea, que é a Queer African Reader, né? E nessa coletânea há várias pessoas queer do continente africano trazendo outras narrativas de contestações, né? Trazendo, sobretudo, para além da existência, um papel de resistência. E aí vão vir várias denúncias, assim. É um livro só trazendo um pouquinho deles, depois vocês podem estar pesquisando na internet, saiu o segundo volume, que eu tenho participação, mas já não estou como organizadora, é o João Bosco, a Caterina e a Ana Barbosa, né, que fizeram o segundo volume. Eu tenho participação em alguns textos, mas, sobretudo, esse queer pensando... eu estava falando, Lu, eu estava falando de alguma coisa do queer, mas esse queer, ele pensando eu sei que é possível a gente trazer, por exemplo, o queer para a gente pensar esse sujeito que foge dessa binaridade, que estranha, mas na política também vai trazer uma outra roupagem, né? Porque vai dizer não para esse sistema de identidades binárias, né? Eu acho que o intersexo, por exemplo, que é o I da letrinha, eu acho que é importante a gente trazer essa comunidade para a gente pensar o rompimento da lógica binária. A Anna Oakley, lá atrás, né, vai trazer para a gente as pessoas intersexo como uma prova científica, né, de que o gênero é uma construção sociocultural. Né? As pessoas nascem, né, necessariamente com uma ambiguidade no que tange ao dispositivo biológico, né? A ciência, a partir de uma ideia, né, de características de homem e de mulher, vai aplicar uma cirurgia de redesignação e vai definir a partir daí, né, o papel que indivíduos vão criar, vão desenvolver, né? Então, naquele momento, a Anna Oakley, com outra narrativa, vai trazer essa justificativa dessa dicotomia de gênero, dessa binaridade que é plástica, que é uma construção cultural, de que o gênero é uma construção cultural e não biológica. Né? Então, as identidades intersexo enfrentam também uma disputa no campo da biologia por uma ideia de que devem as pessoas intersexuais escolherem seus processos cirúrgicos, né, se assim desejarem, né? Então, também tem essas questões. E a população T, que envolve, do meu ponto de vista, né, as transgeneridades, as travestilidades, né, as transexualidades e as não binaridades. Né? São campos muito amplos. Né? Então, travestis, homens trans, mulheres trans, não binários, né? Então, são identidades que fogem, né, de uma normativa de gênero. Né? O que seria a normativa de gênero? Pessoas cisgêneras têm o privilégio de, por vezes, não saberem que são cisgêneros. O Stuart Hall ele vai nos explicar um pouco sobre isso, né? Do quanto que a norma ela tende a visibilizar a diferença, né, e invisibilizar, né, a norma. Né? Então, as pessoas que possuem a identidade que é normativa, né, não necessariamente, né, terão a visibilização, eu posso falar assim, né, Lu? A visibilização, né, dessa sua identidade nesses confrontos, né, de discriminação, de exclusão, nesses processos, né, de violência. Né? Então, as pessoas de identidade normativa, elas tendem a ter um processo de escolarização que é de acolhimento.
né, em relação a alguma coisa, alguma identidade ali que flutua como normativa, né? Então, a gente tem também uma outra questão da diferença de gênero e sexualidade, creio já ter discutido um pouco aqui sobre isso. Pessoa cisgênera, eu acho que a gente pode seguir um pouco aquilo que a Aliança LGBT tem pensado também, a Jaqueline Gomes Jesus que tem também pensado em 2013 esse conceito, que seriam pessoas que nascem e se desenvolvem a partir, né, daquilo que a sociedade atribui como gênero masculino ou feminino. Essas pessoas seriam pessoas de identidade cisgênera. As pessoas transgêneras, por um outro lado, e não necessariamente de forma dicotômica, né, ou oposta, mas só para a gente poder estar pensando e tensionando isso, as pessoas trans, por um outro lado, seriam sujeitos, sujeitas e sujeitos, né, que se constroem a partir de uma outra construção, se não a normativa de gênero. Estou vendo aqui as questões ainda, que eu acho que é bom trazer como pincelada, só para poder fixar um pouco mais. Pessoas parentes, caso eu tenha respondido. A relação de mercado de trabalho. A relação de mercado de trabalho, eu acho que a gente pontuou, né? Eu acho que deu conta de trazer um pouco ali da relação do mercado de trabalho para pessoas trans, né? Que no nosso país tem uma abertura muito grande no que tange, principalmente para as mulheres trans e travestis, mas também há um mercado aberto para homens trans ainda muito seleto, pelo que eu estou entendendo, né? Conheço pouco, mas pelo que eu estou entendendo ainda muito seleto em relação à prostituição, né? Mas a gente também tem avançado no que tange a disputa por políticas públicas. Então, a gente tem no nosso país hoje algumas universidades que abriram as possibilidades para o acesso de pessoas trans, né, através das políticas de cotas, né, tanto na graduação, tanto na pós-graduação. Isso representa um avanço significativo devido à pressão dos movimentos sociais, principalmente aqui. A gente deve lembrar dos movimentos de pessoas trans travestis, que no nosso país é liderado por travestis pretas. Em relação ao gênero, as pessoas responderam, eu fiquei muito contente. Certa vez, eu passei um questionário perguntando sobre gênero, sexualidade, bem parecido com esse, assim, né? Um questionário bem básico, assim. Na verdade, esse questionário ele tem algumas questões que eu acho bem complexas para quem está iniciando, né? Muito complexas para quem está iniciando, né? Mas eu digo que vocês conseguiram dar conta de responderem assim de uma forma muito tranquila, assim, né? Eu trouxe algumas questões que podem ter ficado soltas, mas eu acho que vão dar conta de responder aquilo que eu pude visualizar assim como necessário de trazer, sabe? Tiveram algumas questões abertas que eu acho que é massa estar respondendo essas questões, né? E eu fiquei assim, bem, não sei se eu vou dar conta de responder como eu gostaria, né? Que eu acho que requer um pouco mais de tempo, né? Mas eu acho que a gente pode começar assim, né? Que aspectos da construção das... Como é que tá de tempo, Lu? A gente tem até 9 horas. Pronto, eu vou... Mas a gente sempre passa um pouco, dependendo do assunto. Não se acanhe, tá? Pode ficar à vontade. Tá, eu vou passar pelas perguntas, vou trazer as perguntas que foram feitas e vou trazer respostas. E aí, se a gente tiver mais né, perguntas para ser feitas, a gente pode fazer. Senão eu volto em algum tema que eu deixei algumas coisas soltas ali, mas foram... faz curioso. Tá bom, estamos curiosos pelas perguntas. Tá. Que aspectos da construção das comunidades trans travestis nos ajudam a avançar na construção de uma educação popular no Brasil? Eu acho bem complexo eu estar respondendo essa questão assim, porque de fato me falta, nesse momento, né, uma sistematização do que nós travestis pretas, do que nós travestis ou pessoas trans temos produzido. Então, a gente tem uma grande questão no país, que é uma cartografia dos saberes que circula às universidades públicas brasileiras e privadas também,
né? Essa cartografia dos saberes, como a gente tende a chamar, ela veicula narrativas muito específicas. E essas narrativas, por serem tão singulares, elas camuflam, né? Elas subscrevem, elas se colocam por cima, né? Das nossas narrativas trans, das nossas narrativas trans travestis. Então, assim, o que temos construído na cartografia dos saberes, né, que envolve principalmente a educação, sobre práticas que, por vezes, não deveriam estar sendo pensadas, né? Narrativas que não deveriam estar sendo pensadas para a educação, né? Uma ideia de organização dos espaços escolares, por exemplo, que diz muito sobre espaços de exclusão escolares, né? A gente não tem como pensar, Lu, por exemplo, que a gente vai criar filas dicotômicas para meninas e meninos. Há que pensar política necessariamente que dê conta, né? De trazer e de valorizar as nossas narrativas e os nossos corpos dentro desses espaços. Então, o que os nossos conhecimentos têm apontado? Tem apontado para a fragilidade, né, de políticas de Estado. Então, a educação, quando ela tem sido pensada, ela não tem sido pensada por nós travestis pretas, por nós pessoas trans. Então, ela não vai versar sobre aquilo que nos atende, enquanto política de acolhimento, enquanto política de valorização. Né? Não estão sendo discutidos da forma como deve uma ideia de proteção em torno, principalmente das crianças, né, que envolve uma noção de que devemos proteger uma ideia de que na infância a gente não constrói gênero e sexualidade e raça. E essa ideia de proteção, ela está em volta de uma ideia de infante mesmo, né? Daquele que não pode falar. Né? Então, eu acho que o que a gente tem pensado, né, que a gente ajuda a avançar é pensar, né, novas políticas e políticas que deem conta, né, de, a partir de nossas narrativas, a partir de nossas elaborações, né, trazer novas roupagens para esses espaços escolares, por assim dizer. Né? Outras leituras, outras análises, né? E aí eu acho que requer a gente estar revisitando, assim, né? Se a universidade tem feito um movimento muito de trazer uma cartografia que não diz sobre nós, né? A gente cavucando esses espaços, cavucando os núcleos de pesquisa que pesquisam sobre pessoas trans, que possuem pessoas trans, né? Entrando ali, né? Nesses espaços, nessas brechas que a gente foi construindo nesses espaços, e a gente vai preenchendo, né, esses conhecimentos mesmo fora da universidade. Mas dentro das universidades nós estamos. Né? Então, esse nosso pensamento precisa circular sobre essa cartografia. Esse é um exercício que é nosso. Né? Então, nós estamos, enquanto população trans, produzindo, né, construções de um novo pensar sobre uma educação popular. Né? Temos nós, né, pensado sobre isso, e isso precisa circular. Então, a gente tem que trazer a Tiffany Odara para a gente pensar quais são as pedagogias da desobediência. Compreender, então, né, através dali da Letícia Carolina, que tem pensado ali o transfeminicídio, né? Como que a Letícia tem pensado, né, as políticas, que tem um capítulo dela onde ela descreve as políticas voltadas. Né? Então, é importante a gente estar trazendo esses outros nomes e esses outros conceitos para além de uma cartografia engessada, que nos assujeita desses espaços. Né? Então, é mais ou menos por aí, assim. Um outro ponto que eu acho que a gente pode avançar muito, né? Eu acho que a gente pensar... A Tiffany, ela é incrível. A gente escreveu um artigo juntas que vai ser publicado num livro, né? E assim, a Tiffany, ela é uma inspiração, assim. Né? A gente se conheceu ainda na graduação,
né? Ali quando ela estava na UNEB, eu era da Unilab, e as duas universidades trabalham bastante com as questões raciais, né? Versam sobre isso. Então a gente tinha um diálogo muito interessante ali, né? Ela foi orientanda da Cláudia Pons Cardoso, né? Eu conheci a Cláudia Pons Cardoso em Cabo Verde, no Congresso de História da África. E aí, de lá para cá, a gente, né, conversou bastante. Foi aí que eu conheci a Tiffany, através da Cláudia. E foi muito incrível, assim, né? Que foi um encontro fundamental, né? Tendo em vista que, pelo menos para mim, né, essa construção do conhecimento, né, que gira em torno do nosso conhecimento, ela vai se fazer dentro desse outro espaço. Assim, a universidade não tem trabalhado sobre as nossas questões. Então, é nesse momento de contato entre nós é que a gente tem discutido e tem pensado outras narrativas, né, criadas a partir de outros espaços, assim. Muito importante esse diálogo entre a população trans, e esse diálogo precisa ser pensado, né? Então, o reconhecimento, né, das pessoas trans, a valorização das pessoas trans dentro desses espaços institucionais deve ser previsto por política. Já que na contranarrativa, né, é previsto também por uma política de ausência. A interseccionalidade dá conta disso. Dá conta de tirar do local do ocultado e trazer para a visibilização. Né? Trazer, necessariamente, à baila aquilo que está sendo atravessado. Né? E a partir de quais cruzamentos, quais categorias se mobilizam. Né? Eu acho que é importante a gente pensar a interseccionalidade a partir daí. Né? E não tem como a gente construir uma política de emprego se a gente não leva em consideração que travesti preta precisa trabalhar. Então, a gente tem que criar a política já tendo a sensibilidade da interseccionalidade dentro da política e escrita a partir de uma política que leve em consideração o olhar interseccional. Senão, a gente está construindo política para branco. Né? Um outro ponto, de que forma eu posso colaborar para transformar o pensamento homofóbico dessa sociedade? Eu acho que a gente discutiu esse ponto aqui. Eu acho que a conversação, a pesquisa, né, eu acho que principalmente ter a disponibilidade da desconstrução dessa pessoa. Né? Não adianta, assim. É uma construção do sujeito. Né? E essa desconstrução do sujeito perpassa o interesse. Né? E aí, sem um interesse, não haverá. Então, a gente não tem como necessariamente forçar a desconstrução, mas a gente pode forçar o respeito. A transfobia é crime. Né? Então, partindo do pressuposto legal, necessariamente a gente pode educar as pessoas. Eu acho que tem educado a gente, pessoas trans, há muito tempo. Como é que tem educado pessoas trans há muito tempo? Né? Quando a gente chega numa fila e nos gritam pelo nosso nome de registro, não pelo nome social, estão nos educando. Então, a política, né, a ofensiva da esquerda tem que ser de construir política que dê conta de reparar essa desigualdade social, que nos colocam nas filas dos constrangimentos. Né? Eu acho que parte daí também. Agora, como a gente pode colaborar? Eu acho que esse momento é fundamental aqui, né? Criação de diálogo, a criação de ambientes de trocas com pessoas trans, né? A veiculação de narrativas trans, a possibilidade de pessoas trans estarem ocupando os projetos a partir do local do emprego. Né? Eu acho que pessoas trans precisam estar ocupando os locais, né? Então, somos professoras, nós somos diversas coisas, né? Só não estamos ocupando os espaços a partir, né, das nossas profissões. Quando temos políticas de acolhimentos universitários existem? Essa é uma pergunta muito boa.
E depende muito do ponto de vista e de onde a gente vai parar para olhar. É porque tocou no meu ponto, assim, eu adoro falar sobre políticas na universidade, assim, que é uma onda que a gente tem gostado de se levar, né? Vou pensar assim. Então, a gente no Brasil, né, como eu disse, a gente tem uma instituição que é pensada para homogeneizar, para levar em consideração, né, uma supremacia, né, o conhecimento, né, da supremacia, é a forma de conceber a sociedade, uma cosmologia que leva em consideração algo que não é nosso, assim. Tá bem puxado pensar a universidade, Lu. Dá uma tristeza. Dá uma tristeza imensa. Então, a gente tem na universidade alguns lugares que a gente conseguiu no país, movimento trans, né? Pessoas trans também da academia. Eu faço parte desse movimento que tem disputado no nosso país há mais de 5 anos as políticas públicas de acesso e permanência, que a gente entende que políticas de acesso e permanência elas devem ser construídas de forma interligada, né? Essas políticas de acesso que a gente tem no nosso país, ela é muito problemática. Então, a gente tem políticas de acesso, mas a gente pouco tem políticas de acolhimento. O que seriam políticas de acolhimento? Os que têm o direito ao nome social, têm o direito à retificação. A gente conseguiu, recentemente, algumas mudanças também no próprio sistema da instituição, né, que faz com que a alteração do nome social, a solicitação do nome social seja rápida, exista a possibilidade da assinatura com o nome social, né? Então, a gente tem algumas recentes alterações, pequenas e recentes alterações, mas temos grandiosas, né? Então, a gente tem, no ano passado, a conquista em outubro, né, de uma resolução, né, que possibilita, né, que nas pós-graduações da UFSC tenham o acesso à política de cotas para pessoas trans e travestis da pós-graduação na UFSC. Né? Em algumas outras universidades, nas graduações tem tudo mais, na pós-graduação em algumas universidades tem uma luta que está gradativa. Só que o que é muito complicado das universidades compreenderem, por exemplo, é que política de acolhimento também envolve política de permanência e política de acesso. Então, por exemplo, há muitos casos de estudantes trans no Brasil que não conseguem acessar as políticas de permanência. A gente fez um seminário no NAI, o primeiro seminário do Núcleo AI, que foi Políticas de Acesso e Permanência. Nele, tivemos debates com pessoas trans da UFSC, né? E nós discutimos isso, do quanto que, por vezes, nessa política de permanência que é pensada para o estudante cisgênero negro, para o estudante pobre, branco, negro, né, não dá conta de atender o sujeito trans. E não dá conta porque quando vem naquele critério socioeconômico e pedem para a gente comprovar a renda familiar, por vezes não tem como. Se a gente sabe que no nosso país isso é dado, a gente sabe que no nosso país a população trans e travesti por vezes é expulsa aos 15, 16 anos de idade, como é que a gente vai pedir a comprovação da renda familiar? É uma política, é uma burocracia. E a burocracia, eu tenho dito, ela é impeditivo da cidadania trans. A burocracia, ela não tem deixado a gente alcançar a cidadania. Né? Então, a gente tem um outro processo também que perpassa a universidade, né? Que é o do nome. Isso tudo é política de acolhimento. Porque se você não concebe o respeito ao nome da sujeita, de sujeite ou do sujeito, você não está concebendo o acolhimento daquele sujeito. Né? Então, políticas de acesso e permanência tem ali sua... Está intrinsecamente ligado para que haja um sucesso, né, nessa trajetória, mas essa política de acolhimento está ali dentro. Né? Tem que estar.
tem que estar interligado com política da própria instituição. Poxa, a gente ainda tem pessoas passando por problema em relação ao uso do banheiro. Isso é uma pauta do movimento muito antiga. A gente tem pessoas sendo expulsas de dentro do banheiro. A gente tem agora um programa de estágio na UFSC que a gente enfrenta dificuldade com o nome social de estudantes trans. Né? A gente tem um programa de moradia que não prevê especificamente a entrada de pessoas trans como possibilidade de permanência. Então, é preciso que haja, né, um acréscimo, né, na resolução que pensa, ou um edital, já está sendo pensado a construção de um GT, estou fazendo parte, né, algumas outras pessoas também estão fazendo parte da construção de um GT de política pública, onde a gente vai tratar disso. É preciso que trate a especificidade da população trans e que dê conta, um edital, de entrar pessoas trans na moradia. Como é que a gente tem a moradia estudantil, como tem, sabendo que a gente tem a população trans sendo expulsa da fora de casa, não tendo direito a emprego, e a gente não prevê a moradia para pessoas trans? Aí vem um monte de gente, que a gente sabe que naquela moradia tem um monte de gente branco, classe média, que vai final de semana, papai e mamãe vêm buscar, enquanto isso, pessoa trans tendo que se juntar para construir casa de acolhimento. Não dá. Então, a instituição precisa se responsabilizar, se está ali no estatuto, de que a instituição vai intervir de forma positiva na equidade. Então, precisa contribuir. Então, precisa construir política pública, entendeu? De acolhimento. A gente tem poucas políticas de acolhimento pensando na população trans no âmbito universitário, né? Isso é uma realidade que nos coloca para fora desses espaços, né? Os nossos conhecimentos, as nossas formas de ver a biologia, de ver a ciência, a gente tem que tratar a partir agora, Lu, a gente está discutindo uma epistemologia trans. Não temos mais tempo de estar discutindo com a população cisgênera a existência de crianças trans, de pessoas trans, sendo que a realidade é de crianças sendo agredidas, violentadas dentro das escolas. Então, é importante, eu saúdo, inclusive, né, esse projeto, por estar me convidando aqui para estar fazendo essa conversa com vocês, porque esse espaço é fundamental, né? Esse diálogo é fundamental, porque nossas narrativas precisam ser ouvidas, mas, sobretudo, levadas a sério, né? Essa ideia de que temos um corpo e de que esse corpo condiciona as nossas identidades, né, de que essas identidades elas seriam biológicas e não construções socioculturais. É uma ideia fajuta, é uma falácia, né? E a gente precisa desconstruir essa narrativa que é opressora, que é discriminatória, né? Existe uma função social para o sexo? É uma pergunta complexa. É uma pergunta complexa, porque a gente tem discutido sexo de uma forma muito... como é que eu posso dizer? De uma forma muito ampla. Né? Então, eu posso responder como sexo sendo sexo e sexo sendo gênero. Daí eu tenho essa questão, assim, que eu não sei. Mas, pensando assim, a nossa cultura, quando a gente nasce, tem um termo de nascido vivo. Termo de nascido vivo, né? Esse termo de nascido vivo ali, naquele momento, já te classifica menina ou menino. A partir dessa classificação, que vem de um discurso, de um viés, né, da medicina, de um discurso biológico, biologizante, vai conduzir a nossa cultura a uma ideia de papel social, a uma ideia de expectativa social de gênero.
Então, mulheres vão ter uma expectativa e homens vão ter outras expectativas. Então, a nossa sociedade ela se coloca nessa construção de expectativas, dessa função, né? Que não sei se eu consigo compreender bem a noção de função, é porque usam termos que eu não costumo usar, função social e sexo. Mas essa ideia de expectativa, né, de gênero, né, ela vem desde a infância, quando a gente dá ali roupinha azul para menino, roupinha rosa para menina, né? Isso tem a ver com a expectativa. Em relação à função social, ao gênero masculino, né, a gente tem atribuições de uma expectativa social de gênero. Né? Ao feminino, a gente tem uma outra. Quando a gente consegue expandir os nossos horizontes no que tange a esses conceitos, a essas noções, a gente consegue compreender, né, que essas expectativas, elas são construtos sociais, que elas são baseadas no tempo e cultura, necessariamente, né? Então, a ideia de mulher que a gente tem hoje, de uma função social pré-determinada para mulheres e para homens, é específica do tempo de hoje. E ela vem se mudando ao longo do tempo, e aí a gente vai reconstruindo essa expectativa, né? Reconstruindo uma ideia. Não sei se eu consegui bem dar conta. Assim, eu tentei trocar algumas coisas. Assim. Tinha uma questão, que é a última. Tem 3 agora, Lu. Gente, é muito chato a gente tá sem ver vocês. É muito chato, assim, sem estar perto, sem propor aquela dinâmica de formação de coisa, assim, sabe? Eu não podia recusar, mas é muito difícil para mim. Né? Aquela coisinha, assim, da gente fazer aquelas dinâmicas de aproximação no início, a gente mesmo que vai dar ali a formação. Não é muito complicado estar lidando com isso aqui. Mas, a gente vai tentar só finalizar aqui. Na legislação, o que vocês consideram como grande avanço para a comunidade LGBTQIA+. Todas tiveram as mesmas conquistas. A gente teve no... Boa noite, querida. Todo mundo, né, Amanda? Então, a gente tivemos algumas conquistas, né, enquanto população trans, né? Mas, assim, na trajetória, na construção, né, do próprio movimento, da própria ideia de comunidade, né, a gente não tem um mesmo andamento das conquistas, sabe? Não andam juntos. Por exemplo, a gente estava aqui naquela live aquele dia, e a gente descobriu que aqui em Florianópolis, assim como em todo o país, né, primeiro se pensa a lei que criminaliza a homofobia. E depois a gente pensa a transfobia. Né? E aí, quando a gente percebe gênero e sexualidade, agora que a gente já está no final da formação, já podemos fazer isso. Quem andou primeiro? Então, a gente sabe, né, que o encaminhamento, primeiro, prevê a cisgeneridade. Então, previu primeiro a cisgeneridade. Né? Necessariamente, é claro que dá conta de trazer as questões trans, porque pessoas trans também possuem sexualidade. Né? A identidade de gênero e sexualidade. Né? A gente teve conquistas em relação... a gente teve um avanço na representação política, né? Então tivemos muitas representantes travestis e transexuais sendo eleitas nessas últimas eleições. Né? A gente teve a conquista do nome social, que foi um grande avanço, a conquista da criminalização da transfobia, né? que coloca como similar, né, ali, entra ali naquela parte da questão do racismo, né? Então, a gente tivemos conquistas, né, enquanto população, e muito disso, né, sobre muita pressão de um movimento social de pessoas trans e travestis. Né? Eu não vou
e em lugar nenhum sem pontuar a importância da ANTRA nas conquistas dos direitos da população trans, enquanto movimento, né, o IBRAT também, né, enquanto movimento de homens trans masculinos, né, que é importante a gente dizer do protagonismo desses movimentos de pessoas trans para as conquistas de direito, né? A gente teve, eu acho que dá para a gente pontuar esses pontos assim, né? Agora, a gente teve uma conquista muito boa ali na Argentina, né? Que foi a política de cotas para o serviço público, né? Que eu acho que é algo que no nosso país é fundamental a gente pensar. Né? A gente não tem, gente. A gente chega aqui nas universidades, a gente não tem travestis como professoras nas universidades. E isso diz muito sobre o tipo de conhecimento de docência que a gente vai ter acesso, né? Então, precisa ter travestis, homens trans masculinos, tem que ter todo mundo aí representando. A gente tem que estar nesses espaços, ocupando os espaços todos, ocupando os empregos, né, tendo acesso à política de permanência nos locais, nas universidades. Você acredita que através da educação podemos eliminar o preconceito? Sim. Eu acredito na educação, né, como também campo possível de disputa, né, de desconstrução, né, tanto epistemológico como de modo geral. Né? Eu acho que é tudo muito... se atravessa muito, né? A educação atravessa tudo. Eu acho que é muito potente a educação para eliminar o preconceito, assim. Mas eu acho que somente a educação não dá conta. Qual é o sentido da vida? A última pergunta, Lu. Qual é o sentido da vida? Eu achei uma filosofia para terminar assim, né? Uma coisa tão filosófica. O sentido da vida, para mim, eu acho que é estar com as minhas, os meus, sabe, Lu? Eu acho que é porque dia 8 eu tô indo para casa. Daí eu acho que eu tô com essa sensação, assim, de que é muito importante estar perto dos nossos, das nossas, para a gente se sentir bem, assim. Em todo lugar a gente pode construir as nossas e os nossos, né? A gente pode construir famílias. Mas eu acho que eu me encantei, assim, eu passei por um processo muito difícil de reconciliação familiar. Depois que eu transicionei, a minha família não transicionou junto comigo na mesma época. Eu fui embora de casa muito cedo, assim, desse ponto de vista. Eu saí de casa dizendo, eu vou voltar e eu vou ser alguém na vida. Eu falava bem assim, eu vou ser alguém na vida. Naquela época, eu vou ser alguém na vida, 16 anos, pouco tempo atrás. Né? Eu falo daquela época que eu tô me achando velha. Daí, tipo, era muito, muito diferente pra mim, assim. Eram uns processos de assujeitamento, minha mãe não compreendia, meu pai não compreendia, era... Todos os dias eu apanhava, então era uma coisa muito difícil, assim. Né? Na escola, era interior, eu sou do interior, assim, 10 mil habitantes. Era bem complicado nesse processo. E agora, com a possibilidade de retornar para casa aos 25 anos, né? Com 2 diplomas, né? Eu sou pedagoga hoje, estou indo para casa a partir desse espaço também, sabe? De quem se envolveu muito em muitos quilombos, se cavucou ali na ancestralidade e encontrou na ancestralidade uma força motriz, sabe? Para gerar resistência, para construir até aqui narrativas de empoderamento, narrativas contestadoras, né, que dizem sobre outros processos. Né? Então eu fico muito feliz de poder dizer que o sentido da vida é a felicidade, assim. Tá bem. Tá bem, é o que importa. Ó, Lu, é com carinho que a gente vem aqui contribuir,